Então, olá, sejam todas bem-vindas mais uma vez aqui. Ai, é muito bom ver o tchauzinho, ver ali vocês. Essa semana nós tivemos muitos testemunhos, muitas pessoas, né, nos procurando. A gente vai terminar a nossa segunda desintoxicação, né, sábado agora. Então, muitas pessoas participando, muitas pessoas agradecendo ao projeto. Então, assim, tá sendo uma semana de muitas bênçãos. Na verdade, né, são 21 dias de muitas bênçãos que nós nos unimos para orarmos, né, uns pelos outros e tá realmente fazendo essa limpeza no templo do Espírito Santo. Então, é muito gratificante, não tem preço a gente viver tudo isso. Então, assim, é uma honra, né, participar com vocês, estar com vocês nesse processo, o processo da santificação, porque é isso que nós temos feito até aqui, né? Então, sejam todas bem-vindas, né? Boa noite, boa tarde para quem está no Brasil. Hoje nós vamos falar, né, sobre um tema muito importante, muito determinante nas nossas vidas, que é sobre a prudência. Essa semana eu estudei esse tema e eu, assim, já tem me ajudado, né? Quando eu começo, Deus, assim, toca no meu coração a palavra que é para eu trazer, e aí eu já começo a utilizar, e isso é muito bom. Então, eu louvo a Deus por isso também. Então, neste momento, nós vamos fazer uma oração, e depois nós vamos ouvir o hino Restaura, que faz tempo que a gente não ouve ele. Então, vamos orar? Querido e amado Deus, nós estamos muito felizes, Pai, por poder estarmos aqui reunidas para louvar, Senhor, o Teu santo nome, para engrandecer, Senhor, e para dar glórias a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai querido, nós entregamos os nossos corações nas Tuas mãos neste momento, Senhor, e pedimos, Pai, por favor, conceda a presença do Espírito Santo no nosso meio e que a gente possa colocar, Senhor, no nosso dia a dia, o que nós vamos refletir hoje aqui neste momento, Pai. Acolhe cada mulher que aqui está, acolhe cada família representada, Senhor, e por favor, derrame suas bênçãos sobre cada família. Permanece conosco, isso é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Só um pouquinho. Meu ser, restaura meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura, Senhor, as nossas vidas, não é?
É o nome do projeto. Eu creio que Deus é maravilhoso, né? Mas a gente se sente assim, grande, sabe? Por poder participar desse projeto do Senhor, por poder fazer alguma coisa nessa vida, sabe? Assim, crendo, né, que é em nome de Deus. Então, realmente, esse restaura, né, ele tem, em nome de Jesus, restaurado, né, muitas vidas. A minha vida foi restaurada, a minha vida foi transformada por meio do projeto. E eu rendo glórias a Deus, assim, todos os dias por isso. E o meu foco, né, o meu alvo é permanecer nesse caminho, é permanecer no processo, né, da restauração, da transformação, porque isso é contínuo, para a gente se manter no nosso processo de santificação. Bem, vamos então ao tema de hoje. Vamos lá então para o nosso tema de hoje, prudência. Aqui nós temos um semáforo, né, e temos ali as cores vermelho, amarelo e verde, e ali nós temos as seguintes palavras: parar, pensar e agir. Então, nós vamos começar a refletir sobre o que é prudência, e como a gente pode adquirir prudência, se é possível, né? Então, vamos saber da importância, né, dessa virtude nas nossas vidas, né? Então, ó, prudência é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências e os perigos. Então, é onde nós temos cautela, precaução, calma, ponderação. Essa palavra ponderação, ela é, sabe, determinante dentro dessa virtude, né, que é a prudência. Sensatez também. Então, aqui tem alguns sinônimos, né? Paciência, eu já tinha colocado ali, né? Paciência ao tratar de assuntos delicado ou difícil. Então, a gente começa, né, dentro dessa linha, como que o que eu preciso. A gente precisa ter bem claro, né, sobre o tema que a gente está refletindo, porque às vezes a gente vai para formas e dicas, e não, então a gente tem que ter essa consciência, né? Prudência é calcular o impacto de uma decisão. Então, nós precisamos de prudência para todos os nossos passos, na verdade, não é? Para as nossas decisões, para as nossas escolhas. Então, nós precisamos ponderar, precisamos ter cautela, precisamos parar, sim, pensar e agir. Né? Então, dentro desse aspecto, ó, a prudência ajuda a evitar os excessos e as faltas, mas ela promove um equilíbrio e ajuda também a moderar as outras virtudes. Então, essa questão de ter realmente equilíbrio. Então, no nosso dia a dia, né, de acordo com que tudo nós temos passado nesses últimos 2 anos, eu vou colocar assim, então, ter prudência realmente é uma conquista e é uma luta para a gente realmente exercer ela. Né? Pode passar, Eti. A prudência é uma virtude bastante mencionada também nas religiões cristãs. Nesse sentido, ela é a capacidade que uma pessoa tem para discernir o verdadeiro bem e para conseguir escolher os meios a fim de realizar atos de bondade para com o próximo. Então, parece que é tão, né, nossa, fala tanto ali, escolher o meio, realizar atos de bondade para com o próximo. Se a gente ter, né, os mandamentos, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, e 4 mandamentos a gente cumpre a hora que faz isso, e amar o teu próximo como a ti mesmo, quando a gente faz isso, a gente cumpre mais 6, então, essa preocupação nossa, esse nosso exercer a nossa fé, viver na palavra de Deus, ela tem muita relação com o nosso próximo. Né, os atos de bondade para com o próximo. Então, essa prudência dentro da religião, vou dizer assim, né? Não vou falar nem dentro da doutrina, dentro da religião, dentro da palavra de Deus, vou dizer assim, né? Nós temos que realmente, o ponto, precisamos de prudência para a gente realmente não pecar,
para a gente discernir o bem, porque muitas vezes também a gente está de frente, né, seja com uma fala, seja com um ato, pode ser enganoso, e nós precisamos de ter prudência, nós precisamos discernir se aquilo realmente é real, é do bem, está na palavra do Senhor ou não, para não nos deixarmos ser enganados. Então, nós precisamos de prudência para isso também. A prudência é a atitude adotada por uma pessoa por meio de ações e comportamentos, a qual visa evitar os inconvenientes e perigos ao seu redor, assim como proteger-se dos erros, quando estamos lidando com assuntos delicados, difíceis, onerosos ou perigosos. A atitude prudente tem muito a ver com as posturas de ponderação, avaliação, calma, paciência, isto é, com sensatez. E assim se diz que uma pessoa é sensata ou não no seu agir. Então, aqui a gente traz de novo esse contexto, sabe, para a gente deixar bem certo o que sabe, para gravar bem, né, dentro de quais aspectos ali que eu vou ter as minhas ações. É importante, e aqui eu deixei em evidência, para a gente gravar bem essa parte aqui, ó. É importante sempre avaliar as consequências dos nossos atos, pois, às vezes, o tempo não nos é favorável para corrigirmos determinada situação. Então, dentro desse contexto, né, o que que a prudência ela me traz? Né? Às vezes, a gente erra muito, a gente é imprudente em muitos momentos do nosso dia, na verdade. Não é nem da nossa vida, é do nosso dia. E muitas vezes nós não temos tempo, né, para a gente estar corrigindo o que nós, né, realizamos, o que nós falamos, o que nós, né, os nossos atos. Então, é muito bom quando a gente consegue retomar uma situação, consegue, né, pedir perdão, consegue explicar, mas quando não? E então, esse pesar, essa carga, sabe, que às vezes a gente acaba carregando e depois vira uma bola de neve de sentimentos, ai, como que eu posso falar? De peso mesmo, né? Que a gente não tem como consertar algumas coisas. E quando a gente usa da prudência, quando a gente consegue exercer essa virtude, a gente pondera, né? A gente é sensato, então a gente pensa para falar, a gente pensa para agir, e isso é muito importante. Então, a gente avaliar, né, ter esse tempinho ali, que quero que fique bastante para vocês, o semáforo, sabe? Lembra no semáforo, eu preciso parar agora, porque às vezes, a gente em determinadas ações, a gente age tão rapidamente que a gente perde o controle muito rápido, que não dá tempo da gente parar e nem pensar. E antes de pensar, eu preciso parar, sabe? Às vezes sair de cena. Quando eu vejo, né? Quando eu vejo que eu posso, eu corro o risco de estar errando, eu corro o risco de pecar, eu corro o risco de sair da presença do Senhor, realmente, às vezes eu tenho que sair do local, eu tenho que parar, respirar, sabe? Ponderar, ficar calma, né? Então, eu preciso ali ter essa coerência, essa sensatez do que eu vou falar, quais as consequências, qual o impacto da minha fala, o que vai acontecer depois. Então, eu conseguir pensar isso, né, nesse impacto ali, eu calcular esse impacto do que eu vou falar, do que eu vou decidir, o que pode acontecer na sequência que me faz ser prudente. Agora vamos pensar um pouquinho, tá? Então, normalmente, né, no círculo a gente dá a palavra, mas aqui a gente vai pensar um pouquinho. Você se considera uma pessoa prudente? Você consegue calcular o impacto da sua fala, das suas decisões, até da sua face, do que você demonstra? Você consegue fazer isso antes de agir? Então, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Você lembra de algum momento que agiu com prudência? Você consegue lembrar, falar assim, não, naquele momento eu consegui, né, falar o que tinha que ser dito, com temperança, com mansidão, e aí a conversa, né, teve outro rumo, foi muito bom. Então, naquele momento eu senti que eu fui prudente.
Agora, você lembra de algum momento em que lhe faltou prudência? Em que você realmente perdeu o equilíbrio? Em que você se alterou? Em que você falou que não devia? Essa questão da falha da nossa língua, ela é muito trazida em todos os temas quase que a gente tem abordado aqui. Porque palavras ditas são como flechas, né? Ela vai atingir e não tem como você pegar ela de volta, né? É como você abrir um travesseiro de pena no ar, né? Um pacote de pena no ar e tentar pegar elas. E isso faz com que a gente perca a razão. E muitas vezes esse momento de imprudência deixa marcas no outro e nós mesmos. Quando precisamos ser prudentes? Será que é em todo momento, e toda hora e sempre? E nós necessitamos de prudência? Por que será que nós necessitamos de prudência? Né? Para pensar um pouquinho aqui, dentro dessa questão, por que que nós precisamos de prudência? Nós estamos num processo de santificação. Então, nós precisamos estar em comunhão com Deus, nós precisamos nos mantermos na presença do Senhor, nós precisamos ouvir mais, né, fechar mais a nossa boca. Então, toda vez que a gente é imprudente diante daquilo que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, nós estamos abrindo brechas para sairmos da presença do Senhor. Então, quando nós somos imprudentes, nós saímos da presença do Senhor. Porque quando a gente se mantém, quando a gente tem temperança, mansidão, domínio próprio, quando a gente tem amor, quando a gente é fiel, quando a gente é amável, quando a gente realmente consegue se conter, aí a gente consegue pensar, analisar, ponderar, e aí nós vamos falar. Então, essa sensatez é necessária para que a gente realmente permaneça, a prudência é necessária para a gente permanecer na presença do Senhor. Daqui em diante, nós vamos fazer umas reflexões que eu tirei da página, né? Reflexões da Vera Jones. São palavras lindas, então o que eu trago aqui hoje para vocês é de alguns versículos, mas da maior parte do texto é dessa linda mulher. Sempre nos decepcionamos quando tentamos dar um passo maior que a perna. Querer abraçar o mundo é uma das grandes tentações da globalização. Vivemos num mundo ousado e ambicioso. Imaginamos que podemos tudo, que somos invencíveis e imortais. Contudo, sabemos que a realidade é bem diferente. É preciso ter prudência e jamais dar murro em ponta de faca. Ser prudente é calcular bem, é pensar e repensar sobre as coisas importantes da nossa vida. Aqui eu quero que você pare um pouquinho, porque às vezes a gente está falando assim, eu tenho que ser prudente na minha fala, no meu agir, mas principalmente nós precisamos ser prudentes conosco, com a gente mesmo. Nós precisamos, sabe, ser prudentes com os nossos gostos, com o nosso tempo, com o que eu estimo, com a minha vida, com os meus projetos, com as minhas decisões. Então, quando a gente fala sempre dessa questão de prudência, parece que é sempre em relação ao outro, mas não, eu preciso ser prudente comigo, eu preciso ter prudência com os planos que dizem a respeito a mim, eu preciso ter prudência com o meu foco, com o meu alvo, com os meus projetos. O que eu quero para a minha vida? O que é importante para mim? E eu preciso ter prudência para estar, sabe, lidando comigo e com tudo que se refere a mim. E isso é um grande passo para o autoconhecimento, sabe? Quando você começa a se conhecer, quando você começa a cuidar mais de você. Então, é importante demais a gente exercer essa virtude, ser prudente, sabe? Com a gente, com o nosso coração, com o nosso pensar, com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Então, quando fala assim, ó, é pensar e repensar sobre as coisas importantes da nossa vida. Aqui é um ponto, sabe, que é muito bacana.
Quem faz parte do projeto Restaura sabe que nós temos um caderno, e nesse caderno a gente escreve, né, depois que a gente ouve, que a gente lê a Bíblia, que a gente ouve a explicação do pastor, a gente escreve nesse caderno, né, o que Deus me disse e o que eu digo para Deus. E, então, é importante você, quando está estudando, né, refletindo sobre esse tema, escreve lá, né, o que é importante para você. Quais são os seus planos para você? Quais são os seus sonhos? O que você deseja da sua vida? Qual é seu alvo? Né? Eu, assim, enquanto pessoa hoje, e é o que eu acredito, que o nosso alvo em conjunto é a vida eterna, é a nossa salvação, é realmente, né, vivermos com Deus. E nesse processo, nesse caminho até chegar lá, nós temos muitos desafios, nós precisamos fazer alguns planos, sim. E para a gente dar conta desses planos, para a gente estar atento à voz de Deus, nós precisamos, né, nos mantermos em comunhão com Ele. Então, eu posso estar escrevendo nesse caderno, né, o que eu quero, né, para a minha vida para o ano que vem, ou para amanhã, o que você quer com Deus, o que você espera, sabe, assim, que aconteça na sua vida. E aí entra dentro deste caderno o que você pode fazer por você, o que você deseja, os teus sonhos, e vai colocando, e vai orando por eles, e é assim que nós vamos fazer. Volta um antes lá. Isso. Mais um. Vale a pena parar para pensar quando algo não está indo bem. Isso aí é outra coisa. Você fez um plano e não está legal, então, assim, o que não está dando certo? Porque, assim, não adianta você esperar algo, sendo que você não muda a sua ação, né? Você quer esperar a mesma coisa, você quer algo diferente, mas continuar fazendo a mesma coisa. Não vai dar certo. Então, reavalia, sabe? Você testa, avalia, testa e vai avaliar de novo. Assim que vai ser a nossa vida dentro dos nossos sonhos, dos nossos projetos, né? Não podemos sair aí acusando as pessoas porque alguma coisa não está dando certo. Só é prudente quem se conhece. Entende o que eu estou falando? Nós não temos condições de estar querendo, de parar, pensar como que o que o outro vai fazer, ou das minhas ações. Eu preciso me conhecer. Quem eu sou? Sabe, para estar tendo essa condição. Você sabe do que você é capaz? Você conhece igualmente os seus limites? Então, são perguntinhas que nós precisamos escrever. Quem é você? Quem é a Deise? Quem que é a Yara? Quem que é a Késia? Quem que é a Val, a Lídia? Deixa eu ver mais para cá. Quem é a Denise, a Daniela, a Nelly, a Eti, né? A Mayra? Quem é? Então, coloca no papel ali, quem é você? O que é importante para você? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? O que você hoje tem pedido para Deus? E o que você tem feito até aqui e que não tem conseguido? Então, é hora de reavaliar. Então, para a gente ter essas ações, nós precisamos nos conhecer. Próximo, Ed. A pessoa prudente faz o que pode e nunca busca fazer o que não consegue. Aquilo que podemos fazer, façamos da melhor maneira possível. O que não conseguimos, sozinhos peçamos ajuda. Hoje nós estamos aqui, nesse círculo, nos ajudando, nós estamos refletindo sobre um tema, e se você está aqui é porque esse tema tocou para você. Então, não foi à toa, não é? Eu não estou aqui à toa e nem você. Então, com certeza foi o toque do Espírito Santo, porque não foi eu que escolhi essa palavra, não fui eu que fui, eu me deixei, eu pedi orientação, pedi direcionamento do Espírito Santo, mas não fui eu que escrevi tudo isso daqui. Então, foi Deus que me colocou essa palavra, a gente está aqui nesse momento por vontade do Senhor. Então, nós estamos aqui buscando ajuda, isso é buscar ajuda. Então, é um passo muito lindo que a gente deu hoje, né? E louvamos a Deus por isso. Então, o que não conseguimos sozinhos, peçamos ajuda. Peçamos ajuda para o próximo, né, para um grupo, assim como nós estamos aqui. Agora, o que é impossível para nós,
Mesmo com a ajuda dos outros, coloquemos nas mãos de Deus. Aquilo que não podemos fazer, Deus vai fazer. E esse caderno aí que você vai escrever, né, algo sobre você, sobre os seus sonhos, seus desejos, na mão de quem que você vai colocar? Vai ser na mão de Deus, sabe? E a sua dependência vai ser total dele. Quantas vezes nos arrependemos por ter sido imprudentes no falar, no olhar, no agir e no pensar? Por que fui dizer isso, né, muitas vezes? Por que fui fazer isso? Não se deixe levar somente por seus impulsos. Não somos meros animais. E é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. O ser humano é definido como animal racional. Sim, somos capazes de pensar e repensar. Então, aquele parar ali, nós somos capazes. E vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, na primeira vez, a gente não consegue. Quando você vê, você já falou, já estragou tudo, destruiu a cena, acabou com o que tinha ali. Só que aí o seu inconsciente, você não quer mais fazer isso. E aí você vai começar a orar, vai pedir para o Espírito Santo, vai pedir para Deus, em nome de Jesus, para ele te ajudar, para que aquela cena, para que aquela ação ela não ocorra mais. Você vai escolher fazer isso. Então, ó, eu escolho não agir mais assim. Por favor, Senhor, me ajuda. Em nome de Jesus, me ajuda. Só que você precisa escolher. Então, como nós somos, né, um animal racional, a gente tem essa condição de pensar e repensar, sabe? É pedir desculpa, sabe, pedir ajuda até do outro, fala assim, me ajuda, eu não quero mais fazer isso com você, né, dentro dessa questão dos impulsos. De pesar as diferenças, as diferentes situações da vida na balança, da nossa experiência e da nossa inteligência. A gente tem essa capacidade, né? Não se deixe levar pelo rio caudaloso dos impulsos repentinos. No dia a dia, com essa questão de estresse, a gente acaba, às vezes, né, saindo um pouco, perdendo o equilíbrio ali. Mas é importante que a gente tenha essa condição. Eu escolho não fazer aquilo de novo. E mesmo que você caia uma, duas, mas na terceira vez, entendeu? Deus vai te levantar, Deus vai te amparar, vai te sustentar. E esses maus hábitos que às vezes temos, ou às vezes manias, não é nem mania, às vezes tem heranças hereditárias dentro da nossa família, às vezes o jeito que a gente fala, mas quando a gente é dependente do Espírito Santo, pode ser mudado. Para as pessoas verdadeiramente sensatas, a prudência tem uma relação muito forte e direta com isso daqui, olha, fica. O esperar e ouvir do Senhor por meio do seu Espírito Santo, que quer em cada situação a sua vontade para as nossas vidas. Então, aqui a gente esperar e ouvir, sabe, o toque do Espírito Santo, mas para isso nós temos algo para fazer antes, tem o tem uma pré-espera. Porque para eu ouvir a voz do Espírito Santo, para eu ouvir, para eu sentir, né, assim, a voz de Deus, que a gente fala, Deus falou comigo, para eu ter essa possibilidade, eu preciso estar em comunhão com Deus, eu preciso constantemente estar lendo a Bíblia, eu preciso estar em oração, eu preciso fazer jejum, eu preciso fazer, sabe aquela questão de atos de bondade com o próximo? Em todos os aspectos, não é só comida, não, não é só roupa, não, sabe? A gente realmente, né, o outro olhar para a gente e ver, sabe, o reflexo de Jesus, é sermos Jesus para as pessoas. Então, para a gente chegar a esse nível, para ouvir realmente a voz de Deus, para a gente ter esse contato magnífico com o Espírito Santo, nós precisamos escolher, tomar a decisão de viver nesse processo de santificação. E nós precisamos dar esses passos. Não vai ser de um dia para o outro, demora um pouco, porque assim, a gente não casa, né? Vamos supor que você namora, você fica noivo, depois casa, para você ter intimidade com a pessoa. Com Deus é a mesma coisa. Se eu não conhecer Ele, se eu não estiver ali, sabe, vivendo a palavra, se eu não estiver orando, entregando tudo nas mãos dele, dependendo dele, eu não vou ter essa intimidade, sabe, para realmente conseguir ouvir a voz dele e me entregar também. Então, nós precisamos dar esses passos, né, para a gente conseguir realmente, né, ouvir a voz do Senhor. É o que chamamos de a prudência em Deus. Por outro lado, para sermos abençoados com essa dádiva, ser dirigido pelo Espírito Santo, precisamos constantemente agradar a Deus Pai, andar nos seus santos caminhos e buscar sempre essa comunicação, para Ele dirigir a nossa vida. Está resumido. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Davi, né? Eu não sei se todos conhecem, vou
vou resumir mesmo, né, a história de Davi. A gente sabe que Davi era um pastorzinho de ovelhas, né, ele estava lá cuidando das ovelhas lá da família dele, mas era um menininho muito querido por Deus, e ele amava muito a Deus, e ele era muito dependente de Deus também. E nessa cena, né, quando Davi, ele é colocado diante de Golias, né, um gigante, então Davi, ele foi enfrentar esse gigante, e ele foi com 5 pedrinhas na mão e uma funda, e o gigante, né, todo armado, todo, né, era assim, olhando para a cena, era quase uma cena de louco. Olha o tamanho daquela criatura, olha o tamanho daquela lá. Então, estava muito certa essa vitória, que seria do grande, do maior. Então, nesse aspecto aqui de ver Davi, né, pequenininho ali, imagina, sem arma nenhuma, foi com pedrinhas lutar contra o gigante. Então, aqui diz assim, ó, Davi, com apenas uma funda e uma pedra de seixo, feriu a Golias e em seguida o matou. É incrível como a pedra atingiu ao filisteu exatamente numa das poucas partes do seu corpo que não estava protegida, sua face próxima aos olhos. Principalmente ao considerarmos a distância que havia entre os dois combatentes. Podemos admitir que Davi cumpriu sua parte, lançando aquela pedra em direção a Golias em um ato de fé. E o Senhor cumpriu a sua parte, levando essa pedra a atingir um determinado local do seu rosto, que o fez cair desmaiado. Então Davi foi até ele e o matou com a sua espada. Isso é direção divina. Vemos, portanto, que a vitória não foi de Davi, mas do Senhor. E essa é a tônica mesmo, para todos aqueles que buscam a direção do Espírito Santo. Então, aqui nós temos, vou relatar 2 fatos, assim. Primeiro, era um ato quase imprudente aos olhos das pessoas, né? Era uma atitude imprudente aquela. Como que vai deixar, né, um cisquinho daquele lutar com, né, e mais ainda pedrinhas? Então, assim, ao ver, aquilo ali era uma grande imprudência. Só que aqui, Davi, ele não foi por ele foi em nome de Deus. Assim como ele já tinha vencido ursos, leões, né, que vinham atacar as ovelhinhas dele lá, ele já tinha vencido em nome de Deus, mais uma vez, porque a fé dele era tão grande, que assim como ele tinha vencido aqueles animais, com certeza, né, Deus ia vencer, não era ele que ia vencer. Então, aqui essa parte ela é legal, porque olha só, isso é direção divina. Então, quando eu vou fazer algo, né, às vezes, aos olhos das pessoas, podemos até ter atitudes imprudentes até. Mas quando você tem essa fé, que você confia nesse Deus maravilhoso, né, olha o que vai acontecer ali, ó. O Senhor, que a vitória não foi de Davi, que a vitória não vai ser sua, sabe? Você pode estar passando por esse processo, mas não é você que vai vencer, né? Embora nós sejamos usados ali, mas é a vitória do Senhor, porque nós buscamos a direção do Espírito Santo. Então, que a gente possa, em todo momento, né, pedir o derramamento do Espírito Santo e a direção dele na nossa vida. Agora aqui tem outra ação, né? Vou dizer uma ação aqui, que vai trazer falando sobre a questão de prudentes, né? Então, a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, do 1 ao 13, eu vou ler para vocês. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Então, aqui tem né, é uma parábola comparando, né, essas 10 virgens com a igreja, né, como que nós vamos estar preparados para a volta de Jesus. Então, ali as candeias eram onde eles colocavam óleo e acendiam, não eram lâmpadas, né, vamos dizer assim. Então, aqui diz assim, ó, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo, porque além de estar carregando, né, a candeia ali, vamos dizer, a lanterna ali, elas tinham que levar óleo, né, que era o azeite que colocava, assim que acabasse, tinha que colocar para acender, para a luz ficar acesa. Então, as insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. Então, elas fizeram 2 coisas.
a candeia na mão e o óleo na outra mão. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Entende que aqui o que elas fizeram? Daqui a pouco eu vou comentar o que elas fizeram, mas vamos lá. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, aqui, né, traz essa parábola muito clara para a gente, que nós temos que estar preparados, sim, para a volta de Jesus, e que a gente tem que vigiar, senão, né, orar e vigiar, nós temos que estar atentos, né? Pode continuar? Aí, aqui, eu fiz meio que um embatezinho, né, para a gente estar refletindo um pouquinho sobre a questão de Davi, né, e sobre ela, sobre a 10 virgens aqui não, mas sobre as 5 imprudentes, né, vamos lá. Algumas vezes agimos de forma imprudente, pela ótica humana. Então, eu acredito, como eu falei agora há pouco, né, então aquelas pessoas que viam Davi indo com as pedrinhas lá, imagina, olha lá, um insensato, um louco, né, chegando até mesmo a nos arrepender e termos que pedir perdão. Mas, na verdade, por detrás dessa ação, poderá existir uma estratégia perfeita, planificada e conduzida pelo Senhor, levando-nos ao acerto, ao invés do suposto erro. Foi o que aconteceu com Davi. Para não cometermos um ato de imprudência diante do Senhor, precisamos sempre pedir a sua direção. Por que que Davi foi? A fé dele, ele conhecia Deus, ele sabia, primeiro, Davi sabia quem ele era, e ele sabia quem era o Deus dele. Por isso que ele foi. Então, aos olhos dos outros, pode até ser um ato de imprudência. E por isso que nós precisamos estar aqui, ó. Para não cometermos um ato de imprudência diante do Senhor, precisamos sempre pedir a sua direção, precisamos estar na dependência total do Senhor. A prudência foi a arma que garantiu que as 5, né, virgens, as que estavam com as candeias lá, e o óleo, entrasse com o noivo. Elas calcularam o impacto de cada trabalho, de cada decisão, de cada coisa que estavam fazendo. Então, o que que elas pensaram certinho ali? Eu vou levar o óleo, eu preciso estar com essa candeia, porque se acabar, sabe? Elas avaliaram tudo aquilo ali, foi pensado, né? Agora, a outra parte ali, aí a gente pode colocar até um pouquinho, às vezes, de preguiça, né? Vamos entrar nesse termo de preguiça, e às vezes que nós cometemos isso, ó. A preguiça faz com que ficamos para o lado de fora, quando a porta se fecha. Então, quando, né, por elas não terem levado o azeite, a hora que elas foram comprar, a hora que elas voltaram, elas ficaram do lado de fora. E isso pode acontecer com a gente, se a gente realmente também não estiver preparado para a volta de Jesus. Se a minha vida não estiver dentro do processo e vivendo o processo de santificação. Então, isso também é um alerta. As outras tiveram um trabalho duplo, né? Lembra? Levaram a candeia, levaram o azeite, mas garantiram o destino final. Gente, eu acho essa parte assim tão linda, porque eu quero esse destino final para mim. Sabe? Eu quero, e eu estou disposta, sabe? Estou disposta a carregar azeite, disposta o que for. O desejo do meu coração é chegar nesse destino, é chegar ao destino final. E por isso que essa dependência que nós precisamos ter de Deus. Então, a prudência é a ferramenta que te coloca preparado no dia da oportunidade. Se você estiver preparado, entra, senão não. Isso vale para tudo. E ali, quando elas disseram não, o que que elas disseram, né? Daí está escrito lá, olha, a nossa resposta é não, porque o nosso azeite pode acabar, né? E não dá para a gente e nem para vocês. Elas também não foram egoístas, sabe? Elas pensaram em tudo ali. Então, assim, elas pensaram e foram prudentes. Então, que nós sejamos assim também. Que nós possamos ter, sabe, essa sabedoria, né? Para exercer essa virtude. É imprudente andar em cima do muro. Escolha o melhor lado.
Escolha ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Só lembrando aqui que o muro é do diabo, tá? Então não tem como, não tem meios, entendeu, da gente estar no muro. O muro é do diabo. Então, se eu estiver no muro, eu não estou com Deus. Então, eu tenho que escolher, ó, eu não quero ficar em cima do muro, eu não quero ficar com o pé lá e o pé aqui. Porque todas as vezes que a gente, né, se liga nas coisas do céu, a gente se desliga com as coisas da terra. E todas as vezes que a gente se liga com as coisas da terra, nós nos desligamos com as coisas do céu. Então, se eu estou me nutrindo espiritualmente, ok. O mundo, né? Eu não vou falar nem mundo, mas eu vou falar assim que a estrutura do mal, né, do maligno, ela não tem poder sobre a minha vida. Agora, se eu me coloco em cima do muro, aí eu já estou desconectada com o céu, com o celeste. Então, eu preciso tomar muito cuidado. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Está lá em Provérbios 9, 10, e nós vamos discutir um pouquinho sobre esse versículo. Então, o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Lembra que, não sei, mas já falei em outros círculos, né, sobre esse temor aí, né? É você olhar para Deus e reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é soberano, que Ele concede graça, que Ele concede perdão, que Ele é misericordioso. Então, isso que é você olhar e respeitar esse Deus, sabe? Então, não é ter medo dele, é você respeitar o Criador, né? O eu sou. É isso que nós temos que olhar. Então, aqui, ó, o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Aquele que deseja ser prudente deve primeiro mostrar respeito e reverência a Deus. Então, nós não vamos ver atos de prudência com pessoas, né, que não reconhecem Deus como o Criador. É claro que dentro desse contexto nós temos outras denominações, e outras fé, né, assim, dentro desse contexto, outras religiões mesmo que não reconhecem Deus. E eles têm outras formas de trabalhar, até mesmo as virtudes, tá? Mas dentro do que a gente conhece, dentro da palavra de Deus, que é o que eu creio, que é o que eu sigo, eu busco seguir pelo menos, né? Então, a gente não vai ver, né, prudência, essa virtude em pessoas que não se submetem, né? Não tem respeito a Deus. Então, submeter a razão e a vontade ou a sua orientação. Podemos ler esse versículo da seguinte forma: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do Santíssimo é a inteligência. A palavra inteligência substitui a palavra prudência nesse versículo, porque o prudente age com inteligência, pois pensa rapidamente e com esclarecimento e não entra em problemas ou lugares que podem colocá-lo em risco físico ou moral. Então, aqui, quando nós temos essa questão também de termos capacidade, né? Nós somos capacitados, a gente tem inteligência, a gente é o animal racional, né? Como já foi trabalhado aqui. Quando a gente tem uma pessoa que ela, né, tem o intelecto dela comprometido, que ela tem uma deficiência mental, ela não consegue agir com prudência em determinadas ações. Ela não vai agir de forma que ela pensou antes de fazer. Então, dentro desse contexto, nós precisamos desse intelecto. Então, se nós temos uma pessoa que ela tem o intelecto dela comprometido, o cognitivo comprometido, aí nós vamos ter algumas atitudes imprudentes da parte dela, mas tem uma explicação, né? Nós temos um real motivo para isso. Então, quando a gente tem, né, a gente é capacitada, a gente tem o intelecto que é considerado, né, dentro do que a gente entende que não é afetado, é diferente. Então, realmente, nós podemos pensar, podemos, né, parar e, principalmente, usar dessa inteligência. O conhecimento dos santos, referente ao versículo ainda, refere-se ao conhecimento dos caminhos do Senhor.
Então, ela está falando, volta só um pouquinho, por favor, Edson, eu quero retomar lá para falar do santo. Ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, agora vamos voltar a falar sobre o conhecimento. Ó. O conhecimento do santo refere-se ao conhecimento dos caminhos do Senhor, não só pelo lado teórico da informação bíblica, mas também e principalmente com a real conduta prudente e sábia, baseada na palavra, e afastar-se do mal, né, dar vida às escrituras. Então, olha que coisa mais linda isso daqui. Quando a gente realmente, né, se entrega à palavra, a gente conhece Deus pela palavra, a gente lê, e a gente sente emoções quando a gente lê a palavra, a gente sente o poder do Senhor na nossa vida. E essa conduta, né, prudente é baseada na palavra e afastar-se do mal da vida das escrituras. Então, a prudência é a parte prática de ter o conhecimento dos santos, dos caminhos do Senhor. Então, é a parte prática ali que nós vamos ter quando a gente tem a palavra do Senhor guardada no nosso coração, quando a gente tem o fruto do Espírito Santo na nossa vida, que a gente consegue, né, ter perseverança, mansidão, domínio próprio. Então, está na palavra. Isso é dar vida à escritura. Isso é muito lindo. Não é só um assunto de saber ou entender, inteligência, ou ter informação mental. É saber como aplicar esse conhecimento, estando aí o verdadeiro papel da sabedoria. Aplicar de forma prática e correta o que se sabe ou o que se aprendeu. Então, e a gente tem esse privilégio, né? Nós que estamos aqui hoje, a gente temos as nossas dificuldades, mas nós somos, né, a questão da sanidade mental nossa, nós estamos assim, não temos comprometimento dentro desse contexto. Então, que a gente tem condições de colocar, aplicar de forma prática, assim, e temos condições de, principalmente, de buscar a palavra de Deus, né, e aprender mais sobre ele, conhecer esse Deus cada dia mais. Então, a prudência se adquire pela experiência de ouvir a voz do Pai. No início, lá antes da gente falar sobre buscar a Deus, a gente falou assim, de estar buscando umas às outras também, de estarmos refletindo, ou de buscar uma pessoa mais velha, ou o pastor da igreja, né, ou ancião, anciã, a gente ter pessoas dentro da igreja que possa nos dar essa condição, de nos ajudar, de nos mostrar, e na Bíblia está escrito, lá em Tito 1, ou Tito 2:3, diz assim, que isso aí é algo que tá na Bíblia, né, tá nesse versículo, diz assim, que as mulheres, né, com mais idade, com mais experiência, elas tinham que ensinar as mais novas, até nessa questão de como lidar com os filhos, no casamento, sabe? Então, a nossa comunhão, por isso que é importante a igreja, a gente viver, né, a igreja, assim, a questão do corpo, da gente poder ter essas trocas, porque eles têm mais sabedoria, porque eles viveram mais já. Então, a gente poderia, é nosso dever até ajudar os mais novos dentro disso. Então, como, né, às vezes está acontecendo, você pede um conselho, daí o pastor vem e fala, olha, filho, faz isso, faz aquilo, vamos orar. Então, a prudência, ela se adquire pela experiência, mas nós temos que buscar. Nós não temos condições de pedirmos prudência para Deus. A prudência não é algo que Deus vai conceder prudência. Deus ele vai nos conceder a sabedoria, isso a gente pode pedir o discernimento, mas a prudência, ela parte muito de cada um, da experiência de cada um, e do que se busca, porque não adianta nada as pessoas, terem um pastor da igreja, né, à disposição, e a gente não buscar. Então, vai muito da minha escolha. Quando eu quero, né, realmente crescer dentro desse aspecto da prudência, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar pessoas que tenham realmente condições de me ajudar. Então, vão passar, e os mais velhos, né, tem esse papel na nossa vida, a gente às vezes que não aproveita. Essa semana mesmo eu estava lembrando, quando eu tinha 18 anos, a mãe de um namorado meu da época me falava tantas coisas, e eu olhava para ela e falava, nossa, né, que são de saco, sabe? Como a gente desconsidera, desvaloriza o outro. E isso é tão triste, porque a única que perde é quem não ouve, sabe? Quem não aprende com o outro. E é tão ruim, né? Então, que a gente possa também
poder, né, colocar isso no nosso dia a dia, ajudar o outro, assim como a gente faz com os nossos filhos, e buscar ajuda também dentro de um contexto que tenham, né, pessoas com condições de nos orientar e de nos ensinar também. A prudência é só um pouquinho. A prudência é a sustentabilidade da vida, porque afirma as coisas que edificamos pela sabedoria, porque o prudente raciocina, pensa, medita e escolhe sabiamente. Na prudência há discernimento, porque a prudência prevê e assim evita as inconveniências. Para termos a verdadeira sabedoria e agirmos com prudência, precisamos conhecer os mandamentos e caminhar com o temor do Senhor. Pronto, fechou, a gente pode dormir agora. Então, como que eu vou agir com prudência, né? O que eu preciso? Conhecer os mandamentos, caminhar, né, com Deus e adorar esse Deus sobre todas as coisas. Bom entendimento tem todo aqueles, né, que cumprem esses mandamentos. Então, olha só, para termos a verdadeira sabedoria e agirmos com prudência, nós precisamos da palavra, nós precisamos viver, né, o que Deus nos deixou. Ensinamentos que podemos receber da palavra para aplicarmos na nossa vida prática. Então, aqui são três ou quatro pontinhos só. Então, assim, pontos que eu posso ter o cuidado de pensar e colocar em prática a prudência, sabe? Então, vamos ver, assim, onde será que eu estou errando? Onde será que eu estou sendo imprudente? Dentro deste contexto. Então, vamos lá. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Está lá em Provérbios 23, 9. Então, esse provérbio, ele nos ensina que devemos primeiro reconhecer quem é um tolo. Então, dentro das explicações, né, é aquele indivíduo que diz ou faz tolices. Ou seja, é a pessoa que despreza a instrução do seu pai. É um homem perverso, um abandonado ao pecado e endureceu-se nele, que zomba de todas as advertências e repreensões, que perversa a palavra e os pregadores dela, que zomba de todos os homens bons e tudo o que dizem. E, portanto, o que é sério e sagrado não deve ser dito a eles, já que só se torna o objeto de sua brincadeira e ridicularização. Então, quando nós temos, né, assim, nos deparamos com pessoas que possam agir dessa forma, que dão risada, que brincam, nós temos que tomar muito cuidado e sermos muito prudentes. Então, nós não podemos ficar realmente, sabe? Eu vou falar perdendo tempo aqui. Há casos e casos, sabe? Quando a pessoa, né, às vezes, não tem o entendimento, e aí ela às vezes despreza a palavra, mas por ela não ter o conhecimento. Agora, tem pessoas que têm o conhecimento que vão fazer isso daí, entendeu? Então, é nesse momento aí que a gente não tem que desperdiçar a palavra com ela, que é uma que tem o conhecimento, sabe dos mandamentos, sabe de Deus, mas ela despreza, ela ignora, ela dá risada, entende? Então, a gente pode pegar esse ponto aí para a gente estar utilizando, né, a questão da prudência, não perder tempo. Próximo. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. No versículo anterior, nós estamos falando de sabedoria, e novamente também, ó, com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Entendamos aqui essa palavra casa como sendo o nosso lar, a nossa família, a nossa vida. Edificar uma família com sabedoria significa, como num processo de construção, ouvir e praticar com justiça e entendimento a palavra do Senhor. Porque dessa forma, diante de um mundo tão conturbado, os seus membros não serão abalados, porque estarão firmes e alicerçados na rocha, que é em Deus. Então aqui,
A sabedoria, quando eu uso disso, quando eu busco, né, a palavra, quando eu busco viver, né, a minha vida com Deus, quando eu busco realmente entrego o meu coração, e aí passo, saio de cima do muro e passo a caminhar realmente, né, vou me nutrir espiritualmente somente, eu tenho essa condição aqui. Então, é com sabedoria que a gente vai edificar a nossa casa, contanto que a gente esteja firmes, né? E alicerçados em Deus. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Provérbios 8:12. Esse achar ali, né, e acho conhecimento, esse achar significa dispor de conhecimento e de conselhos como consequência, como fruto dessas virtudes. A sabedoria e a prudência caminham de mãos dadas, a sabedoria é comparada a ouro e a prudência a prata, em certo aspecto devido à importância de cada uma. A prudência é uma consequência da sabedoria. Eu falei há pouco que nós podemos pedir sabedoria para Deus, discernimento para Deus. Então, vocês percebem aqui, ó, que a prudência é uma consequência da sabedoria. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, ou seja, o sábio age de forma tão sábia que da sua boca só saem palavras prudentes, e sua conduta, como consequência, é feita com base no conhecimento. Então, aqui, ficou muito claro isso para a gente, que é os mandamentos, nós precisamos seguir os mandamentos e viver uma vida, né, ao lado de Deus, ao lado não, né, sobre Deus, assim, com Deus, na verdade. Nós precisamos ser Jesus para as pessoas. E é dessa forma que a sabedoria vai nos ser concedida e que nós vamos ter esses atos, né, de prudência. Essa virtude vai estar encalacrada no nosso coração. E aí nós vamos poder viver dessa forma. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Aqui é outro, não está em azulzinho, mas está dentro desses versículos, sabe? Que a gente tem que tomar cuidado, pegar esses versículos para a gente exercer a nossa prudência, sabe? Exercer não, fortificar, aumentar, ir atrás dela, construir se for necessário. Então, aqui, ó, diz o seguinte: a palavra de Deus também nos alerta para sermos comedidos com o nosso falar, dizer apenas o necessário, porque ao se falar muito, ocorrem as transgressões, os erros, os pecados, as palavras que ofendem ou são desnecessárias, que diz o que não era para dizer, mas aquele que modera os lábios é prudente, é uma pessoa equilibrada, seu tempero é na dose certa, porque no seu coração repousa a sabedoria. Aqui cabe outro versículo, né? Que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. Eu não sei onde está, mas é um versículo da Bíblia. Eu só não coloquei ele porque eu quis esse daqui. Então, se a gente tem a sabedoria no nosso coração, então nós vamos ter atos, né, prudentes. A nossa fala, os nossos atos serão prudentes. Então, que nós possamos buscar e clamar por sabedoria. Prudência, então, ela é a prática da sabedoria aplicada, que determina o que é virtuoso e o que não é. Ponto. Então, pare, pense, haja. Quantas vezes for necessário. Então, que nós possamos, sabe, realmente buscar, que a gente realmente, sabe, lembre desse semáforo aí, que a gente, né, antes da gente sair da presença do Senhor, que a gente consiga. Isso aí, você vai tentando até virar hábito na sua vida, mas não é você que vai resolver sozinho isso. A partir do momento que você abre a sua boca, que você fala assim: Deus, me ajuda, Espírito Santo, tira isso da minha vida, aí é o Espírito Santo que vai fazer. Você faz a sua parte, que é você escolher, que é você tomar a decisão, mas quem vai fazer esse trabalho todo é o Espírito Santo. E eu creio que se você escolher hoje mudar suas atitudes, mudar os seus maus hábitos, até o seu tom de voz, até o seu tom de voz pode ser mudado. Basta você pedir para Deus, basta você entregar, né? Se prostrar realmente diante desse Deus lindo e maravilhoso. Ele vai agir, porque ele age sem a gente pedir, né? Todas as manhãs estão lá as suas bênçãos, a sua misericórdia, a graça, o amor, o perdão. É só a gente se dirigir a ele. Ele é muito educado, ele não vai chegar e, né, fazer com que você pegue. Não, você tem que pedir. Né? Você tem que, não é nem pedir, você tem que chegar e receber. Você fala: eu aceito, meu Deus, eu entrego meu coração.
e eu aceito, né, tudo que você é na minha vida. Aqui estão algumas referências, né, da teoria, né, que eu trouxe aqui hoje, da reflexão de hoje. Espero que tenha te ajudado, espero que a gente possa realmente vivermos dias com mais prudência e com mais dependência do Senhor também. Vamos orar? Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui nós passamos, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Seu agir nas nossas vidas. Senhor, entregamos o nosso coração, Pai, nas Tuas mãos. Entregamos, Senhor, o nosso dia a dia. E o nosso desejo hoje, Pai, é que o Senhor nos conceda sabedoria, nos conceda discernimento, porque nós queremos ser pessoas sensatas, nós queremos, Senhor, ser pessoas prudentes, Pai. E nós sabemos que nós dependemos da sabedoria para isso, Deus. Por favor, Espírito Santo, nos habilite no nosso dia a dia, para que nós tenhamos equilíbrio, que a gente pense, que a gente pare, que a gente pense, que a gente só haja depois de ter feito tudo isso. E nós dependemos de Ti, porque sozinhos não conseguimos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelo Seu cuidado, pelo Seu desempenho, Senhor, com o mundo hoje. E nós sabemos, Pai, que depende de nós chegarmos até a Ti, porque nós sabemos que o Senhor está do nosso lado todos os dias. Então, neste momento, Senhor, nós entregamos nossas vidas, nós consagramos nossas vidas no Teu altar. Abençoe, Senhor, cada família aqui representada e permaneça conosco. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.